pastora Maria hoje está em Sumaré, fazendo um casamento, né? Celebrando o casamento da sobrinha e roubou a Gabi com ela. Levou a Gabi para cantar no casamento. Amém? Elas estão lá. Glória a Deus. As fotos que eu vi, estava muito lindo o casamento. Irmãos, Hebreus 12, versículo 1 e 2. Hebreus 12, versículos 1 e 2. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Fala conosco, Senhor. Precisamos de Ti, ó Pai. Glória a Deus. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluia. Finalzinho aqui do versículo 2, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós abrimos a nossa mente e o nosso coração, ó Deus, e pedimos, ó Pai, fala conosco, Senhor, é a Tua voz que nos dirige, é a Tua voz, Pai, que dá o caminho. Senhor, a Tua palavra, ela é a luz, Senhor Jesus, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. O que seríamos de nós sem o poder da Tua palavra, Pai? Vem nos dirigir, vem nos abençoar, vem nos encher, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Desviando das distrações, aleluia, Jesus, desviando das distrações. Irmãos, é muito bom viver as coisas de Deus, é muito bom estar na presença de Deus, sentir a presença de Deus, falar com o Senhor, compartilhar a palavra de Deus, é tão maravilhoso. Não há nada melhor do que nós termos liberdade de falar de Jesus, de ter uma vida servindo ao Senhor Jesus, amém? Porém, irmãos, ao passar do tempo, ao passar dos anos, nós não podemos permitir que a correria ou até mesmo a rotina nos faça perder a chama do Espírito Santo. Amém? Nós precisamos desejar Jesus como quando o conhecemos. É tão maravilhoso quando alguém conhece Jesus e começa a experimentar das coisas de Deus. Você conversa com ela, ela vai contando como tem sido suas experiências, como tem sido as vitórias nas batalhas, ainda que pequenas, ainda nos detalhes. Mas agora ela tem consciência e ela tem uma visão aberta de perceber a mão de Deus, quando em outros tempos ela não sabia. Se dava certo, foi por acaso, foi coincidência, ou foi porque ela teve perspicácia, inteligência, porque ela foi esperta. Se nada deu certo, é porque, para mim nada dá certo mesmo, tudo é difícil. Mas nunca percebia a ação de Deus na vida, no dia a dia, na prática. E quando a pessoa encontra-se com Jesus, ela começa a entender e a perceber que aquilo que ela orou, Deus respondeu. Aleluia. Que aquilo que ela buscou, Deus fez, ainda que nos seus mínimos detalhes.
Essa semana, e talvez depois ela conte o testemunho mais completo, eu só vou contar esse pedacinho para não estragar a surpresa, amém? Mas a Gabi saiu de manhã para fazer a unha. E ela estava esperando um telefonema, ela estava esperando uma resposta. Mas não tinha vindo, ela achou que nem seria naquele dia. Ela estava no horário de manhãzinha, já às 8 da manhã, ela tinha horário para fazer a unha, ela saiu, foi fazer a unha. Aí daqui a pouquinho ela manda mensagem para mim: ih, mãe, tô ficando velha, errei o horário. Meu horário é só às 10. Mas é longe, né? Onde a gente faz a unha, é longe. Então ela falou: eu não vou voltar. Eu vou ficar aqui, vou esperar dar o horário. E a moça falou que assim que acabar a cliente que vem agora, ela já faz a minha, talvez antes das 10, não precisa esperar tanto. Então não vou para casa, eu vou ficar e vou esperar. Tá bom. Tá, beleza. E aí, daqui a pouquinho ela fala: a moça que ia chegar agora, que ela ia atender, não está chegando. E aí ela falou que vai esperar só mais 10 minutos. Se a moça não chegar, ela vai fazer a minha na frente, porque a moça está muito atrasada. Dito e feito, a moça não chegou, ela começou a fazer a unha da Gabriela. E nisso, que ela começou a fazer a unha da Gabriela, quem que liga? O telefonema que ela estava esperando. Falou: você precisa comparecer aqui às 10. E aí, ela foi, deu certo. Ela falou: mãe, então vou demorar ainda mais, porque deu certo, a moça acabou de me ligar. E todo esse embaraço, mas ela fez a unha no horário e ainda foi para o compromisso. Amém? Então, irmãos, olha aí, nos mínimos detalhes. E ela chegou em casa assim, falando: mãe, você vê como que Deus faz? Porque cheguei lá, eu já fiquei irritada comigo, como que eu erro um horário, como que eu esqueço, mas aí não era aquele horário, era mais tarde. E se ela tivesse ido mais tarde, eu não ia poder fazer, porque a moça ia ter ligado, né? Ou ela podia até não ter visto o telefonema, porque ia estar ocupada. Então, deu certo, adiantou o horário dela, e ela ainda foi no seu compromisso, que depois ela conta aí o testemunho para vocês, amém? Mas só andando com Deus é que a gente começa a perceber a mão de Deus nessas coisas. Que a gente começa a perceber que aquilo que foi mudado pode ter sido mudado por Deus. Aquilo que foi impedido pode ter sido impedido por Deus. Amém? Aquilo que houve de livramento era a mão de Deus livrando a tua vida. Glória a Deus. Não é porque, ai, que sorte que eu não passei ali naquela hora que caiu o negócio. Crente não tem sorte, irmãos. Crente tem Deus. Amém? A nossa sorte é o Senhor. Isso está na Bíblia. A nossa sorte é o Senhor. Amém? Então não tem coincidência. Então é muito bom servir a Deus. É maravilhoso experimentar uma vida com o Senhor. Porém, na rotina, no cansaço dos dias, no peso dos anos, nas aflições do dia a dia, porque Jesus falou que nós teríamos aflições, nós podemos, irmãos, começar a nos distrair. Nos distrair. E muitas vezes nós pensamos que nos distraímos só com coisas fúteis, só com coisas bobas. Afinal, nessa palavra, distração, parece que é uma coisa aleatória. Mas não. Às vezes nós nos distraímos com coisas que simplesmente vêm para nos tirar o foco daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Às vezes uma distração vem simplesmente para você sair da rota e perder o rumo da onde você vai. Nós precisamos estar atentos para não permitir que nenhuma distração, de nenhum porte, de nenhum âmbito, roube a presença de Deus na nossa vida. Nem distrações de alegrias, distrações de diversões, distrações de vícios, distrações de costumes, distrações de lazeres, que muitas vezes nós achamos que merecemos, que precisamos, que estamos precisando, mas as coisas de Deus às vezes estão ficando para trás. Todo mundo merece lazer, não merece, irmãos?
Todo mundo precisa. Mas às vezes nós estamos apenas escolhendo os lazeres e deixando as coisas de Deus. E deixando muitas vezes de nos dedicar às coisas de Deus. Você já tentou aprender algo sem dedicação? Você não consegue aprender. Você tem que ter dedicação. Você tem que tirar as distrações, não é? Você tem que tirar de perto aquilo que te distrai. Você tem que eliminar da sua vista, de perto de você. Se o celular te distrai para orar, você precisa orar longe do celular. Deixa o celular lá na cozinha e vai orar, fecha a porta do quarto e entra sem celular. Porque o celular engana a gente, né, irmãos? O celular distrai. Ele faz... Você já... Vai que é importante. E aí você estava orando, já se distraiu. Não é assim? Quando não, toca e é claro. Pelo amor de Deus, só para te distrair. Então nós precisamos fazer isso compromissadamente. Porque essas coisas não vão acontecer no acaso. Essas coisas não vão acontecer naturalmente. Olha, Deus, Ele é tão assim que quando eu começo a orar, o telefone não toca. Porque eu estou orando. Vai acontecer, irmãos, assim, milagrosamente? Não. O telefone vai tocar, independente se você estiver orando, falando em línguas, chorando, largado no chão. Se ele tiver que tocar, ele vai tocar. Quem precisa fugir disso somos nós. Amém, irmãos? Lá na empresa que você trabalha, alguém vai tirar sua paciência. Vai tirar. Não é assim, porque eu sirvo a Deus, nenhum mal me sucederá. Então ninguém vai me olhar feio. Então ninguém vai me olhar com um olharzinho snob. Ninguém vai ficar com ciúme porque o chefe me chamou para conversar e ele não sabe o que é. Ninguém vai olhar para mim assim. É assim que acontece milagrosamente? Não, irmãos, isto vai acontecer. Pessoas vão te olhar torto, pessoas vão te julgar, pessoas vão querer se aproveitar da sua bondade, né? Pessoas vão agir de todas as formas. Nós é que precisamos nos desviar das distrações. Se aquela rodinha de amigos está me fazendo render menos no trabalho, quem tem que desviar da rodinha? É Deus? Eu. Não é? É eu. Eu estava conversando com uma pessoa, com uma mulher, ela estava falando para mim, como saber se um homem é de Deus para a vida dela. Ai, como que é difícil perguntar isso para o pastor. Ó, irmão, vocês me fazem cada pergunta. Como saber se a pessoa que veio é de Deus? Olha como que ela é. 6 meses com uma pessoa, você pega tudo. Mentiu uma vez, vai mentir de novo. Ponto, irmão. Ai, será que é de Deus? Ué, paga para ver. Casa com mentiroso. Ué. Bebe. Não, mas porque sem beber ele é um amor, mas quando bebe, vira um monstro. Mas eu acho que eu vou casar e orar que Deus faz a obra. Ele vai mudar, eu creio. Amém. Como eu sempre digo, está com tempo? Vai orar, vai. Compra essa briga e vai. Pode acontecer de milagrosamente se libertar? Pode. Agora a pergunta é, você quer passar por esse processo junto e pagar esse preço? Quiser, bem, eu que não vou te impedir, vou? Eu não, celebro até o casamento. A decisão é sua. Não é, irmãos? Pessoa eu estou falando de homem, é homem e mulher. Amém? Pessoa mentiu uma vez, vai mentir. Pessoa tem história atravessada, história torta, história que não fecha, sempre uma desculpa que vai ser assim. E não precisa ficar 10 anos junto para descobrir isso. Você descobre, com 2 meses com uma pessoa, você descobre. Você vê. Agora, às vezes, a gente não quer enxergar. Não, porque será que é de Deus? Eu vou orar. A pessoa está mentindo, traindo, enganando, bebendo, não trabalha.
Eu vou orar para ver se é de Deus. Será que é de Deus? A gente tem que olhar e ver os sinais. E quem que tem que fugir? Nós, irmãos. Não é esperar que milagrosamente as coisas se resolvam sem o nosso compromisso. O que nós estamos vivendo é tempos que nós queremos que as pessoas, que Deus faça na nossa vida, sem a nossa participação. Nós queremos uma boa colocação profissional, sem nos empenharmos, sem pagar o preço. Nós queremos que coisas boas aconteçam, sem economizar. Nós queremos nos divertir, sem priorizar as coisas de Deus primeiro. Nós queremos que o marido seja uma bênção, a mulher seja uma bênção, sem fazer a nossa parte. E ficamos cobrando de Deus, faça um milagre, Senhor. Mas quem tem que desviar das distrações somos nós. Amém? Tem uma ilustração antiga, vocês já devem ter ouvido, que o irmão chegou no final do culto para o pastor e falou: pastor, eu vou sair da igreja. Porque assim, olha, eu cheguei no culto e tinha crianças brincando e me incomodou demais. Não gostei. Aquela janela do fundo estava aberta, pastor, muito vento. Não dá. Ninguém viu, um monte de diácono na igreja, ninguém viu aquela janela aberta, já está esfriando. E ninguém fechou aquela janela, é um absurdo, pastor. Não dá. Pastor, a pessoa estava cantando muito desafinado. O senhor não vê isso? Ai, não dá, me incomodou demais a voz daquela pessoa desafinada. E o pastor falou: olha, antes de você sair definitivamente, venha mais amanhã no culto. E amanhã eu quero conversar com você novamente. E o irmão veio no culto no dia seguinte. E aí, quando o culto começou, igreja cheia, tudo que pode acontecer, acontecendo, o pastor chamou o irmão e falou assim: olha, tem um bebedouro lá no fundo, lá no final da igreja. Eu quero que você pegue essas 2 taças e você vá lá e encha o máximo que você puder de água e traga aqui para mim sem derramar uma gota. E aí, a hora que você chegar aqui, a gente conversa. E aí ele foi lá para o fundo com as 2 taças, encheu as 2 taças de água e veio como? Assim, ó. Ele não podia derramar uma gota, então ele veio assim. Demorou quase meia hora para atravessar a igreja. E aí ele chegou, entregou as taças para o pastor, e o pastor falou assim: me diga, o que está acontecendo no meio da igreja agora? Ele falou: não sei, eu estava preocupado com as taças. Eu estava olhando aqui, para minha função era não deixar cair a água da taça. Eu não sei o que está acontecendo na igreja agora. Ele falou: pois bem, se você ficar focado na sua função, no seu trabalho, naquilo que Deus quer de você, naquilo que o Espírito Santo quer tratar no teu coração, e prestar atenção no que está nas suas mãos, você não vai ver os defeitos ou os erros que são alheios, que podem acontecer em qualquer lugar. Amém? Distrações, irmãos. Obviamente que coisas nós vemos, nos incomodamos. Nós somos assim, em tudo que é lugar. Amém? Somos assim. A gente está num lugar, a gente começa a ver ali o que está acontecendo. E repara se uma luz está piscando que está falhando, se tem um vidro quebrado, se alguma coisa disparou, se a gente está ali, a gente está vendo. Mas nós não podemos deixar que essas coisas e outras coisas mais graves na nossa casa, nossa família, uma luta, um problema, nos distraia a ponto de nós desviarmos e não sentirmos a presença de Deus na nossa vida. O texto diz assim, ó: portanto, nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Irmãos, uma nuvem de testemunha é o quê? Anjos, seres espirituais, estão ao nosso redor. Existe anjos de Deus e anjos malignos, anjos caídos que são demônios. Eles estão em toda parte, uma tão grande nuvem de testemunhas. Os anjos de Deus estão cumprindo ordens a seu favor, amém?
porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Os anjos do Senhor estão para nos guardar, para nos livrar. Mas os anjos malignos estão esperando a nossa distração. Eles estão se movimentando para nos distrair. Eles estão jogando coisas na nossa visão, na nossa mente, para nos distrair. E nos distraindo, ele pode nos atacar. Nos distraindo, nós deixamos de nos cobrir com o sangue de Cristo. Deixamos de adorar a Deus como Deus precisa ser adorado. Deixamos de fazer o nosso melhor para Deus com excelência. Deixamos de crer, deixamos de declarar, deixamos de confessar Jesus na nossa vida. E aí as distrações vão ganhando território, vão ganhando espaço, vão ganhando poder. E quando nós vemos, irmãos, nós já não estamos mais correndo. Porque aqui diz assim, olha, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia. Ele está falando aqui que Deus vai tirar todo o pecado da sua vida, de perto de você. Ai, deixa eu tirar porque, né, queridinho, deixa eu tirar. Não, irmãos, o pecado vai nos rodear de perto. O pecado vai nos rodear. Nós precisamos ver, nós precisamos estar atentos. Para o quê? Para correr com paciência. Paciência aqui é no sentido de perseverança, de não desistir. Para corrermos com paciência a carreira que nos está proposta. Deus tem um propósito para a sua vida. Amém? Que não é sair correndo e chegar hoje. Não é sair em disparada para ver quem chega primeiro. Não falamos de competição no reino de Deus. Não falamos de ser melhor. Falamos de chegar até o fim. Aleluia. Falamos de perseverar até o fim. Nós teremos galardões, nós teremos a Nova Jerusalém para nós, nós teremos a vida eterna, se perseverarmos até o fim. É até o fim. Amém? Então nós não precisamos sair em disparada. Não precisamos competir. Não precisamos ganhar do outro. Não precisamos nos pôr maior que o outro. Jesus falou para nós, aquele que quiser ser o maior, seja o menor, servindo, adorando. E aí nós vamos ficar no propósito. No propósito. É um dia de cada vez. É um passo de cada vez. E a gente vai chegar lá em nome de Jesus. Amém? Um exemplo é Pedro. Pedro tem a experiência que eu acredito que qualquer um de nós gostaria de ter. Pedro tem a experiência que qualquer ser humano se candidataria para ter vivido a experiência que Pedro viveu, que foi andar sobre as águas com Jesus. Você consegue se imaginar se você pudesse trocar de lugar com Pedro? Fala, deixa Pedro eu uma vez. Igual criança nos brinquedos, deixa eu uma vez, só uma, andar sobre as águas com Jesus. Pedro foi ousado, ele diz, olha, ele faz um desafio, se és mestre, permita eu ir contigo. E ele não falou assim, olha, para provar, ei Pedro, como você é? Não, ele não falou, vem. E Pedro, irmãos, passou o pé para fora do barco e foi. Que ousadia, que fé, que prontidão em estar na presença de Deus, que amor ao mestre, um homem que andava com eles, irmãos. Jesus chama, Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas, oh aleluia. Você está andando sobre as águas, meus irmãos, desde que você se converteu. Aleluia, eu me sinto andando sobre as águas desde que eu me converti, porque cada dia é um terremoto, cada dia é só no milagre mesmo, a gente está andando sobre as águas. E vamos andando sobre as águas. Mas em um determinado momento, ele começa a olhar e se distrair com o problema, com a periculosidade daquelas águas.
Rapaz, como é que eu estou parando em cima da água? Como é que eu estou andando? E quando a gente começa a questionar como é o milagre, perdemos o milagre. Milagre não se explica, meu irmão. Amém? Milagre não se explica. Teve explicação, já praticamente deixa de ser milagre. Milagre é fé. Por isso que cada dia menos nós vivemos menos milagre. Porque nós queremos explicar. Nós queremos explicar. O que não tem explicação, nós já achamos que é charlatanismo, nós achamos que é escândalo, nós achamos que, porque nunca vi isso na Bíblia. A gente começa a achar, foi milagre, aí os crentão, os teólogos, os fiscais de plantão já começam. Porque não. Milagre não se explica. Se tiver explicação, é ciência, se tiver explicação, é natureza, se tiver explicação, é normal. Milagre não se explica. E então, como ele começa a se distrair com esse questionamento, meu Deus, a Bíblia diz que ele teve medo. Por que ninguém fica em pé em cima de uma água profunda dessa? Porque eu nunca vi isso acontecer, não é possível. A água não sustenta uma pessoa em pé. Teve medo e afundou. Então, irmãos, as distrações elas vão existir, mas não podem roubar Deus do nosso coração, Jesus da nossa visão. Nós precisamos simplesmente falar: mestre, eu vou andar contigo, amém? O Senhor Jesus quer que você ande sobre as águas com Ele. O Senhor Jesus quer que você viva milagre após milagre. O Senhor Jesus quer que você viva bênção atrás de bênção. Você tem que fazer o que Deus quer, se livrar das distrações e ficar permanecendo. É permanecendo. Tem bênçãos, irmãos, que vão levar 6 meses para chegar na sua vida. Tem bênçãos que vão levar 6 anos. Tem bênção que vai demorar 10 anos para ser construída. Mas é a perseverança que vai te manter na presença de Deus. É a perseverança, irmãos, que vai te colocar na posição que Deus quer. Aprenda a discernir a diferença de motivação e disciplina. As pessoas querem muito ser motivadas, mas a motivação ela só serve para o arranque. Vai lá, você pode, eu posso, eu quero, eu consigo, não é assim? A motivação, você vai vencer, você é mais forte que a sua dor, você é mais forte que a sua limitação, vai. Só que 10 passos depois, já dá dor na perna, já dá o cansaço, já bateu, acabou o fôlego. Aí você precisa de mais motivação. Outra pessoa atrás de você, vai que você vai conseguir. Motivação, irmãos, não te leva longe, é só pro arranque. Mas disciplina te leva longe. Você vai correr 100 metros hoje, você vai correr 1 quilômetro daqui a pouco, né, Lê? 5 quilômetros, daqui a pouco está se inscrevendo para as maratonas. Eu conto meu pescoço, mas não digo quem é. Daqui a pouco está se inscrevendo para as maratonas de 5 quilômetros, de 10 quilômetros, né? Que vai pegando resistência. Mas é a disciplina, não é só a motivação. A motivação só faz querer ir o primeiro dia, depois não vai mais. Depois é disciplina. Amém? Você pode sair daqui hoje motivado a buscar mais a Deus, motivado a ler mais a Bíblia, mas amanhã não tem mais eu pregando na sua orelha. Amanhã não tem mais eu aqui com o microfone na mão, você sentado aqui para ouvir de novo. Tem que esperar domingo que vem outra motivação? Não, quem vai fazer você buscar a Deus amanhã, ainda que eu não fale, é o Espírito Santo com disciplina. Orando, buscando, crendo, confessando, confiando, colocando Deus na frente do seu caminho antes de sair, colocando Deus na frente em tudo que você vai fazer, orando: Senhor, seja feita a tua vontade, o que não é da tua vontade, tira-me, Senhor, livra, para nós corrermos o que é a carreira que nos está proposta. Irmão, você pode ser muito bem sucedido, se não for naquilo que está proposto por Deus, você é um fracassado. A Bíblia diz: que adianta ganhar o mundo todo e perder a nossa alma? Então Deus me livre de ser bem sucedido daquilo que não está no coração de Deus para mim. Amém? Nós vemos na mídia, na TV, nas celebridades, muita gente bem sucedido,
mas falta o mais importante, a riqueza do tesouro de Deus no seu coração. Ter Deus na sua vida. E amanhã ter um lar de glória, uma vida eterna, uma vida com o Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos? Nós vamos orar. Glória a Deus. Pedindo a Deus. Identifique aí. Procure dentro de você quais têm sido suas distrações. Raiva, sentimento de vingança, mágoa, rancor, angústias. Todo dia se sentindo mal, todo dia tendo raiva, todo dia passando nervoso, todo dia querendo chutar as cadeiras, todo dia sai xingando, todo dia. Irmãos, nós termos momentos que nos irritam, coisas que acontecem, que fogem do nosso controle, ainda é normal. Mas todos os dias uma vida de palavras duras, irritado, bravo, não é normal. Peça ao Senhor agora que te liberte dessa distração. Vícios, coisas que você se compromete e fala, eu vou fazer, quando vê, está no celular. Quando vê, está bebendo, quando vê, está fumando, quando vê, está jogando. Vícios, peça ao Senhor agora que te liberte, em nome de Jesus. Faça um compromisso com Deus agora, de se livrar dessas distrações. Faça um compromisso com Deus agora, de renunciar a essas coisas. Coisas que te alegram, coisas que alegram a alma, mas que não trazem nada. Supérfluas. Coisas banais, coisas fúteis. Peça ao Senhor, peça ao Senhor, peça ao Senhor, peça ao Senhor. Você vai se livrar dessas distrações. O Espírito Santo vai vir com a força, o Espírito Santo vai vir com a ousadia, o Espírito Santo vai vir com a garra, o Espírito Santo vai te dar condições, mas a decisão é sua. Peça para o Senhor, para você se livrar daquilo que tem te impedido de estar mais na presença de Deus, daquilo que tem te impedido de receber a graça do Pai. Aleluia, Senhor, em nome de Jesus. Pastor Pedro, vem fazer essa oração. Aleluia, em seguida nós cantamos. Vem fazer esta oração. Aleluia, ministra a libertação, todo mal caia por terra, que as obras do maligno sejam desfeitas, em nome de Jesus. Oh Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, em nome de Jesus, nós, ó Deus, vivemos um tempo, ó Pai, que muitas distrações têm vindo na nossa vida, para tirar-nos, ó Deus Todo-Poderoso, da Tua presença, da Tua palavra, Senhor. Oh Senhor Espírito Santo de Deus, visita agora a Tua igreja, Pai. Visita agora a Tua igreja em nome de Jesus, ó Deus. Ajuda, Senhor, este homem, essa mulher. Ajuda esse Teu filho, Teus servos, Senhor, a romper, ó Deus, com esses momentos de distrações, ó Deus. Que essa semana, Senhor, que excede, ó Deus, a Santa Ceia, que nós possamos, ó Pai, nos dedicar mais à palavra de Deus, mais à oração, mais, ó Deus Todo-Poderoso, a meditação da Tua palavra, Senhor. E quando, ó Deus, o inimigo, o adversário, vier com as distrações, vier, ó Deus, para nos tirar, ó Deus, a nossa, ó Deus, comunhão com o Senhor, que o Senhor, ó Deus, nos dê o discernimento para repreender, para mandar o inimigo, o adversário, embora da nossa mente, da nossa consciência. Oh Senhor Espírito Santo de Deus, visita agora a Tua igreja, Pai, e fortalece cada um de nós, ó Deus. Fortalece a família, Senhor. Fortalece, ó Deus, as crianças, os jovens, os adolescentes. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. O Senhor nos reuniu
nessa noite. Orecanabassuria. Para ministrar sobre nós essa palavra, Senhor. E que essa palavra, Senhor, fica gravada no nosso coração. Que essa palavra nós possamos levar para a nossa vida, Senhor, ó Deus. Para que nós venhamos, ó Deus Todo-Poderoso, nos dedicar mais, ó Deus Todo-Poderoso, a Ti. Mais, ó Deus Todo-Poderoso, a conhecer as Suas maravilhas, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, sobre a Tua palavra, ó Deus Todo-Poderoso. Eu dou uma ordem agora, Senhor, que esse mal, que esse espírito maligno, que fica, Senhor, insistindo, ó Deus, a tirar a atenção do Teu povo, a tirar a atenção dos Teus filhos, seja agora repreendido pelo poder do nome de Jesus, sobre a Tua palavra, Senhor. Eu declaro libertação, restauração, vida em abundante com, ó Deus, o Espírito Santo de Deus. Ó Espírito Santo de Deus, venha derramar sobre os Teus filhos, sobre a Tua igreja. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, sem o Espírito Santo de Deus, nós não somos nada. Nós, ó Deus, não temos entendimento e discernimento da Tua palavra, Senhor. Venha curar agora esta alma, curar esta pessoa, Senhor. Em nome de Jesus, o inimigo adversário tem falado na mente, na consciência desse homem, dessa mulher, dessa pessoa, Senhor, que não vale a pena vir à igreja, que não vale a pena ler a palavra, que não vale a pena acreditar, pois o inimigo adversário é um mentiroso, é um enganador, é falso. Oh Espírito Santo de Deus, eu falo por mim mesmo, ó Deus, eu só tenho que agradecer e ser grato ao Senhor por me colocar aonde eu estou, porque se não fosse a misericórdia e a bondade de Deus e o poder de Deus, aonde nós estaríamos nesse momento? Perdido, nós estaríamos condenados à morte e ao pecado, mas o Senhor teve misericórdia de nós, pelo sangue que foi derramado naquela cruz. Eu fui salvo, eu fui liberto, e a igreja do Senhor, ó Pai, recebe essa palavra no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia.